Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio da Vencer Editorial, trazendo aí para vocês mais duas questões de usinagem para o concurso da Petrobras, né? Então, como sempre estou falando, pessoal, não parem de estudar, apenas diminuam o ritmo, tá? Com essas duas questõezinhas hoje, vocês já conseguem visualizar um pouco a teoria, já conseguem revisar um pouco os conceitos de usinagem, tá? E aí mantém a cabeça de vocês fresca para o próximo concurso, que pode ser até no ano que vem, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira questão que eu trouxe aí para vocês é uma questão assim que ela é simples, só que você teria que prestar bastante atenção nas alternativas, tá? Porque as alternativas, a Petrobras ela tem por costume colocar alternativas assim que tendem a confundir bastante o candidato, né? Não são pegadinhas, mas são questões que embaralham às vezes a nossa mente e a gente tem que prestar bastante atenção, ler várias vezes até que a gente consiga descobrir qual é a alternativa correta, tá? Então aqui, ó, o processo de torneamento de uma peça cilíndrica consiste em 3 movimentos, tá? Considere os eixos de referência X, Y e Z indicados na figura. Pessoal, primeiro vamos colocar aqui quais são esses 3 movimentos, tá? Então tem um movimento aqui, ó, de translação no eixo X, tá? Tem um movimento aqui de rotação da peça em torno do eixo X e tem também um movimento de penetração da ferramenta, né? Esse movimento de penetração, como ele é um movimento linear, a gente pode chamar isso de translação, tá? Então é um movimento de penetração no eixo Z, é a translação, né, no eixo Z, tá? O movimento de rotação, ele vai se dar em 2 planos. Aliás, ele vai se dar em 2 eixos, que é o eixo Y e o eixo Z. E o movimento de translação da peça, tá vendo aqui, ó, ele vai se dar na direção do eixo X, tá? Podemos ter um movimento aqui de translação da ferramenta, tá? Ó, eu vou colocar aqui por essa seta, tá? Uma seta aqui, tá, pessoal? Na direção X. Então vamos ler as alternativas. O movimento de avanço, tá? O movimento de avanço e de penetração são obtidos respectivamente. Ou seja, nessa sequência, como é que eles são obtidos? Tá. O movimento de avanço, ele é obtido através da rotação da peça? O movimento de avanço? Não. Não. Pelo que ele está indicando aqui, é o movimento de avanço da ferramenta, tá? Avanço da ferramenta. Por quê? Porque a peça, ela só tem movimento de rotação, tá? Eu estou dizendo isso no processo de torneamento convencional, tá? Então, no processo de torneamento convencional, a peça só tem movimento de rotação. Então, por isso aqui, ele está dizendo um movimento de avanço e de penetração de quem? Da ferramenta, tá? Então, é da rotação da peça? Não. Então, essa alternativa está incorreta. A rotação da peça, de novo, também não. Então, está incorreta, tá? Agora, vamos lá, prestem atenção. Translação da peça na direção do eixo Y, gente, essa peça ela só possui movimento de rotação no processo de torneamento. Então essa alternativa também está errada. A peça não tem que ter movimento de translação, ela não movimenta em eixo nenhum, ela só apenas rotaciona. Tá? A peça está fixada numa castanha, numa placa universal, no torno, e a peça apenas rotaciona. Então a alternativa C também está incorreta. Vamos lá. Translação da ferramenta na direção do eixo X. Translação da ferramenta na direção do eixo X significa movimento de avanço? Sim. Olha aqui, ó. A ferramenta pode movimentar nessa direção e também nessa direção. Ambas no eixo X. Então a letra C, aqui a letra D, né? É uma possível candidata a estar correta, tá? Outra, e translação da ferramenta, ele está se referenciando à penetração.
A penetração da ferramenta ela se dá na translação da ferramenta na direção do eixo Z, correto, tá? Porque a penetração da ferramenta, né? Aliás, esse termo ele não é muito bem aceito entre os autores, o pessoal fala bastante em avanço radial, mas tudo bem. Aqui, na translação da ferramenta no eixo Z, é a penetração da ferramenta na peça, né? Ou seja, a alternativa D está correta. Vamos ver por que a E está incorreta. Translação da ferramenta na direção do eixo Z, tá? Isso é um movimento de avanço? Não. Então está errado. A translação da ferramenta na direção do eixo Z não é um movimento de avanço, é um movimento de penetração. Então está correta a alternativa D, tá? Eu coloquei a animação aqui, a animação errada aqui, tá? Mas a letra correta é a alternativa D. Beleza, pessoal? Tá? Ok, vamos para a próxima questão. As figuras ilustram 3 ferramentas utilizadas para realizar rebaixos. Tá? As ferramentas têm o nome de escariadores, tendo como objetivo eliminar a saliência produzida pela cabeça de um parafuso de fixação. Ou seja, quando você coloca um parafuso em uma chapa, a cabeça ela fica exposta na chapa. Então você executa esse tipo de operação, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Você executa esse tipo de operação para o parafuso assentar, né, na chapa e de forma que você não veja o parafuso ali saliente, né? Então a gente pode ter rebaixo cônico, rebaixo cilíndrico, e eles podem ser utilizados através de algumas ferramentas, tá? E essas ferramentas estão descritas aqui na sequência 1, 2 e 3, tá? Agora olha a pergunta, prestem bem atenção, um rebaixo cilíndrico, tá? Cilíndrico e o outro cônico podem ser realizados respectivamente, ou seja, nessa sequência. Pessoal, vamos por eliminação. O cônico ele só pode ser obtido através desse tipo de escariador, tá? Então, todas as alternativas aqui que tiver o item 1 no final, tá, vão estar corretas. E as que não tiverem vão estar incorretas, tá vendo? Ó, incorreta, incorreta, incorreta e incorreta, tá vendo? Ó, sobrou quem? A alternativa C. Gente, uma questão bem rápida para resolver em menos de 3 minutos, que é a nossa meta, nós conseguimos resolver. Espero que vocês tenham gostado aí das questões que eu trouxe, tá? Não esqueçam de acessar o nosso site, se inscreverem e deixarem comentários aí. Beleza, pessoal? Até